ótimas lembranças. E como parabéns, a gente faz um link para convidar o nosso querido irmão Jack Darson, que é de Brasília, trabalhador do Cristo, da Comunhão Espírita de Brasília, que vai nos brindar, Jack, para fazermos uma grande reflexão, com certeza, como é que podemos caminhar com Jesus. Seja muito bem-vindo, querido. Estamos te abraçando, nosso grupo do CAE. Que você se sinta em casa. Muita paz, gratidão, muita luz a você. Obrigado pela oportunidade, Jack. É contigo. Gratidão. Queridos, então, mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, meu agradecimento fraterno ao SEAI pela oportunidade de estar aqui trabalhando com Cristo, pelo Cristo, para o Cristo. Mas nós iniciamos a nossa fala nos lembrando de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Para quem não me conhece, eu tenho o costume de fazer uma ou outra citação evangélica. E Cristo já havia morrido, desencarnado. Eles já estavam vivendo em Jerusalém. Eles tinham recém aberto a Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém. Pedro, Filipe, Tiago e João, os 4 apóstolos, abriram esta casa. E um belo dia, às 3 horas da tarde, Pedro está indo com João ao templo de Jerusalém. E quando ele está adentrando, é a hora nona, como se diz na linguagem testamentária, a hora nona, 3 horas da tarde. E pela porta formosa, uma das muitas portas do templo. E ali havia um paralítico de nascença. E aquele paralítico está pedindo uma esmola. E Pedro, então, se volta para esse paralítico de nascença, esse mendigo. E Pedro diz: olha para mim. E esse movimento já deve ter chamado a atenção do mendigo. Porque, afinal, um mendigo, um pedinte, se nos nossos dias muitas vezes nós sequer endereçamos a atenção a um deles, ou quando endereçamos é somente para dar uma moeda, não para dar, como eu costumo dizer, dignidade e atenção. E Pedro fala: olha para mim. Aquele mendigo olha. E Pedro então se vira para aquele mendigo e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o evangelista nos diz que naquele mesmo momento, as pernas daquele homem se firmaram e ele se levantou. Eu me coloco aqui nas duas posições. Primeiramente, me coloco na posição de Pedro, que muito sabiamente, mostrando o seu tamanho espiritual, ele diz que dele mesmo ele não tem nada para dar, mas que com Cristo ele pode tudo. Então, primeiramente, me coloco na posição de Pedro, estando aqui sabendo que eu, de mim mesmo, muito pouco tenho a oferecer. E, a seguir, me coloco na posição exatamente do mendigo. E na posição do mendigo, eu rogo a misericórdia da espiritualidade maior para que supra as minhas fraquezas e que para que possamos aqui, quem sabe, conversarmos um pouco sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus e sobre a nossa querida doutrina espírita. Jesus, quando esteve entre nós, inicialmente, ele vai viver, na verdade, em Cafarnaum, uma aldeia longínqua, desconhecida, teologicamente, ela só foi, arqueologicamente falando, ela só foi encontrada no século XIX. Na época do Cristo, Cafarnaum a arqueologia comprovou que Cafarnaum, na época do Cristo, tinha entre 600 e 1.500 pessoas, habitantes. Portanto, nós colocamos ali no meio 1.000 pessoas. Cafarnaum, onde Pedro, Tiago, João, Filipe, onde eles viviam todos, era uma pequena aldeia fronteiriça,
nos confins da Galiléia, distante 150 quilômetros de Jerusalém, uma aldeia de pescadores de 1.000 habitantes. E Jesus ali resolve iniciar. E é muito interessante que nós já começamos a pensar nessa questão. Jesus sendo governador do nosso planeta, como Emmanuel muito bem nos coloca no livro A Caminho da Luz, também como Joana coloca, como André Luiz também nos coloca, ele sendo co-criador e governador do nosso planeta, ele poderia muito bem ter nascido onde ele bem entendesse. Ele poderia ter nascido como filho do imperador romano, poderia ter nascido como filho do sumo sacerdote do grande templo de Jerusalém, poderia, quem sabe, ter nascido na própria família de Herodes, sendo filho de Herodes o Grande, e quem sabe sabendo que assim ele herdaria, como direito de Herodes, terras em toda a Palestina. Mas ele prefere nascer em Nazaré. Não vou adentrar aqui o campo teológico se ele nasceu em Belém ou Nazaré, mas ele é de Nazaré, ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Ele viveu em Nazaré toda a sua vida, até iniciar a sua pregação. E ele resolve iniciar a sua pregação exatamente em Cafarnaum. Ele não escolhe um grande centro urbano, ele não escolhe os poderosos, os influentes, não. Como seus apóstolos, ele escolhe, a princípio, 4 pescadores. Pedro e André, Tiago Maior e João. Imagine, então, ele adentrando Cafarnaum e começando a conversar com as pessoas. E ele vai, então, ao longo dos seus 3 anos de pregações, ele vai percorrer a Palestina como um todo, ou seja, aqui embaixo a Judéia, aqui no meio a Samaria, aqui em cima a Galiléia. A Samaria ele só passava, ele era somente um caminho, às vezes eles evitavam, inclusive, de passar pela Samaria, mas Judéia embaixo, onde ficava o grande templo de Jerusalém, e igualmente Belém, e em cima, onde fica o lago de Genezaré, o mar da Galiléia, o mar de Tiberíades, são os 3 nomes conhecidos, onde ficava Nazaré, Cafarnaum, Magdala e todas as cidades circunvizinhas. E ele, então, ele ia de aldeia em aldeia, pregando uma coisa muito interessante. Ele ia de aldeia em aldeia pregando uma boa nova. Esta palavra chegou até nós como evangelho. Em grego, evangelium, traduzido, é uma boa nova. E as pessoas que passaram a admirar esse homem, tido primeiramente como um profeta, elas passam então a caminhar com Jesus. Caminhando com Jesus. Jesus pregou dos seus 35 aos 38 anos, ele vem desencarnar aos 38 anos, é um equívoco teológico da maioria das pessoas, o entendimento pelo inconsciente coletivo que Jesus morreu aos 33, não, aos 33 Jesus sequer tinha iniciado as suas pregações. Jesus vai iniciar as suas pregações com 35 anos e ele fica pregando até os 38, aos 38 então ele desencarna. Ele vai então angariar, trazer para si mesmo as multidões. E quando ele ia para os lugares, ele iniciava um discurso. Teologicamente falando, o cerne da pregação de Jesus era sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. Reino dos céus em Mateus, reino de Deus em Marcos e em Lucas. E ele vai adentrar, vamos ver isso, em Marcos capítulo 1, versículo 15, Mateus capítulo 4, versículo 17, os 2 primeiros sermões de Jesus, Jesus dizendo: transformem-se porque é chegado o reino de Deus. Vamos ver que, na maioria das Bíblias, como eu sempre digo, a palavra que é trazida é de arrependimento, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. No entanto, a tradução correta não é essa. A palavra em grego é metanoia, que quer dizer transformação. Jesus, então, vai chamar as pessoas para uma transformação, lembrando que os evangelhos, como nós os conhecemos, a despeito de Jesus e seus apóstolos falarem principalmente, primariamente, o aramaico e igualmente o hebraico, mas os evangelhos que chegaram até nós são em grego.
Os manuscritos, os evangelhos mais antigos que chegaram até nós, todos eles são em grego. Não temos evangelhos antigos do hebraico ou do aramaico por uma questão muito simples. Rapidamente após a morte de Jesus, quando Paulo inicia sua pregação para os gentios, para os pagãos e para os idólatras, rapidamente existem muito mais pagãos e idólatras convertidos às ideias de Jesus do que propriamente judeus. Portanto, a língua corrente era o grego. E é por isso que nós não temos evangelhos antigos, manuscritos antigos, muito antigos, em hebraico ou em aramaico. Nós não os temos. É bem interessante essa informação. Sabemos, sim, que Levi, o apóstolo Mateus, Levi e Mateus são a mesma pessoa, ele escreveu as famosas anotações de Levi, conforme está descrito no livro Paulo Estevão, conforme, igualmente, um dos primeiros pais da igreja, Pápias, vai nos relatar. No entanto, não chegou até nós. Não chegou até nós. O que nós temos são cópias das cópias, das cópias, das cópias dos originais. Nós não possuímos os originais. Os primeiros manuscritos originais mais bem preservados e completos que nós teremos é o Código Sinaítico e o Código Vaticano, do ano de 350 da nossa era. Lembrando que o Evangelho de Marcos, teologicamente falando, é o primeiro evangelho que foi escrito no ano aproximadamente de 65, 10 anos após Mateus e Lucas, e aproximadamente 10 a 15 anos após, então vamos ter finalmente o evangelho mais tardio, que é o evangelho de João. Mas Jesus, então, ele vai iniciar falando sobre esse reino de Deus e reino dos céus, e que para isso você tem que se transformar. É interessante que eu falo isso muito nas minhas lives, que eu realizo através do Instagram. Já deixo aqui o convite, quem quiser nos seguir lá no Instagram, Jack Darsa. Realizamos 3, 4, 5 lives semanais. E é interessante que eu sempre digo isso lá nas minhas lives, que as pessoas acreditam que a proposta da reforma íntima é da doutrina espírita, e não é. Não é. A proposta da reforma íntima é de Jesus. Transformem-se, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. A lei de ação e reação, causa e consequência, não é algo novo trazido pela doutrina espírita. Este é o ensino de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Pois Deus dará a cada um segundo suas obras. A famosa frase espírita, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, essa frase não é espírita. Foi parafraseado nosso irmão Paulo de Tarso, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 6, versículo 7, perdão. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Vamos ver que, na verdade, não é à toa que os espíritas, nós chamamos a nós mesmos do cristianismo redivivo. Porque é exatamente isto que Jesus vai falar no seu discurso do adeus, Evangelho segundo João, capítulo 3, 14, 15, 16, 17, e ele vai falar por 5 vezes sobre o famoso Consolador prometido. E é muito interessante que ele fala, ele virá e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, e vos dirá ainda outras coisas que no momento não podeis entender. Ou seja, nós hoje, espíritas, a terceira revelação, os trabalhadores da última hora, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, nós viemos, então, relembrar os ensinos de Jesus e trazer novos. Qual é o novo ensinamento que nós trazemos sobre, basicamente, o mais importante seria exatamente sobre a reencarnação. Não que Jesus não tenha falado sobre a reencarnação, mas ele não pregou sobre a reencarnação para as multidões. Não vou adentrar também esse campo teológico, mas lá no livro A Gênesis, capítulo 14, tem 46, Kardec deixa isso muito claro, que a reencarnação era um ponto crucial que Jesus não pôde desenvolver o seu tempo, porque os homens não se encontravam preparados para isso. Kardec deixa isso muito claro na Gênesis, e efetivamente é um fato teológico, e quando nós vamos estudar a doutrina espírita, os estudos e os ensinos que os espíritos nos trouxeram, nós vamos ver que é exatamente isso. Jesus não pregou sobre a reencarnação. Quem quiser entender mais, já deixa o convite, vai lá no YouTube e bote Jack Darsa. Jesus não pregou sobre a reencarnação. Ou Jesus pregou sobre a reencarnação, eu explico lá teologicamente bem certinho. Jesus, então, vai falar que a gente precisa se modificar.
se melhorar, nós nos tornarmos pessoas melhores, porque o reino está chegando. São 3 os reinos de Deus, o reino dos céus, teologicamente falando. Eu tenho 4 horas para falar, né? A gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Então tem tempo, não tem problema. Então vamos ver que Jesus vai falar, existem 3 conceitos de reino de Deus, o reino dos céus. Vamos falar muito rapidamente sobre eles. Mas o primeiro nós vamos ver que seria o mais importante. Exatamente, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. E Jesus, onde ele ia, ele pregava. Inclusive, quando ele vai falar para os seus apóstolos, a famosa missão dos apóstolos, o estudo teológico é chamado desta forma, missão dos apóstolos, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 6 a 42. Jesus vai dizer no versículo 7, ide pregai dizendo, transformem-se porque o reino de Deus está chegando. Então, o foco todo da pregação de Jesus sempre foi sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Uma transformação. E um belo dia, ele está fazendo essas pregações, e um belo dia um homem chega até ele e diz, sim, mas aonde está esse reino que você tanto prega? Cadê esse reino? Onde é que está? Está chegando? Está onde? Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21, o Cristo nos diz, eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o Cristo vai nos ensinar que, pela transformação, eu alcanço o primeiro conceito de reino de Deus, o reino dos céus, que é exatamente a resposta das questões 614, 621 e 625 do Livro dos Espíritos. Na questão 614, a espiritualidade vai nos dizer que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais felizes nos tornamos. Quanto mais nós nos afastamos das leis de Deus, mais infelizes ficamos. E na questão 621, Kardec, com toda a sua genialidade, ele vai perguntar, mas onde estão inscritas as leis de Deus? E a espiritualidade mal responde, em vossa consciência. Na dúvida, não conseguindo ouvir a sua consciência, questão 625. Qual é o guia e modelo da humanidade? Jesus. B de Jesus. Então, nós vamos ver que a proposta de Jesus é para uma transformação, lembrando que, somente para terminar esse conceito dos 3 reinos de Deus, o primeiro é o reino de Deus dentro de nós, o segundo é o reino de Deus, o mundo espiritual, conforme está em João capítulo 18, versículo 36, e conforme está lá também no Evangelho segundo João capítulo 14, versículos 1 e 2, meu reino não é deste mundo. Quando ele vai responder a Pilatos, Pilatos pergunta, tu és rei? E ele vai dizer, sou, mas meu reino não é deste mundo. Ele está falando do mundo espiritual. E o terceiro conceito de reino de Deus, o reino dos céus, é exatamente o final do versículo que passa despercebido para a maioria das pessoas. Ele vai dizer, sou, mas meu reino não é deste mundo, porque se assim fosse eu não teria sido preso. O que ele fala no final é fundamental. Ele vai dizer, mas por hora o meu reino não é daqui. O terceiro conceito de reino de Deus é o reino dos céus. Então, é o primeiro no nosso coração. O segundo é o mundo espiritual. O terceiro, o reino de Deus, o reino dos céus, quando ele fala, por hora ele não é daqui, é exatamente o que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração. O que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração é exatamente a implantação do reino de Deus no planeta Terra. Vide questão 798 de O Livro dos Espíritos. Perdão, 627, porque na 625 eles vão dizer que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Então, na 627, mais uma vez demonstrando toda a sua genialidade, Kardec vai dizer, mas se Jesus é o nosso guia e modelo, vocês servem para quê? Está lá na resposta. Estamos incumbidos de instaurar na Terra o reino que Jesus anunciou. Reino de Deus, ou reino dos céus. Para ratificar ainda mais essa informação, vamos no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues. O livro Primícias do Reino está para Divaldo, assim como o livro Boa Nova está para Chico Xavier. O livro Boa Nova são 30 capítulos relatando episódios da vida de Jesus. O livro Primícias do Reino são 20 capítulos. E na introdução do livro,
Amélia Rodrigues nos diz, ela vai dizer que por que se chama primícias do reino? Por que esse relato, o livro trata de episódios da vida de Jesus, há aproximadamente 2000 anos atrás, ele se chama primícias, e ela vai nos dizer, primícias daquele reino que virá, conquanto o reino de César, visto que suas últimas luzes se apagam. O livro Primícias do Reino foi publicado em 1967. Então, Amélia Rodrigues vai nos dizer que o reino de Deus ainda se faz presente, mas o reino de Deus vai ser colocado agora. Primícias do reino que virá quanto as últimas luzes do reino de César que se apagam. E, para terminar, no livro, no roteiro de Jesus, capítulo 34, mais uma vez ratificando, Jesus vai nos dizer como é o mundo de regeneração, que ele fala que é o reino de Deus. Então, Jesus vai falar para nós nos transformarmos. E essa transformação, para que o reino de Deus aconteça primeiramente dentro de nós. Para que esse reino de Deus aconteça dentro de nós, vamos ver pelo livro dos Espíritos que nós precisamos seguir a nossa consciência e termos Jesus como guia e modelo. E o que a gente faz agora com tudo isso? O que a gente faz com toda essa informação? Muito simples, queridos. A despeito de, teologicamente falando, o cerne da pregação de Jesus é sobre o reino de Deus, o reino dos céus, isso é um fato inconteste entre os teólogos. No entanto, como se alcança esse reino de Deus? Como se vivencia? Pelo amor. Caminhando com Jesus. É pelo amor, queridos. Todas as vezes que vão perguntar, lembrando que Jesus era um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, pregando aos judeus da Palestina do século I. Jesus não pregou a outras pessoas. Ok? Isso é um fato igualmente inconteste. Ele uma vez vai conversar com uma mulher samaritana, que ela não era considerada uma judia. Uma vez ele vai conversar com uma mulher grego, Ciro-fenícia. Então, a mulher samaritana está lá no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 1 a 26. A mulher grego, Ciro-fenícia, está lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 25 a 30. E o resto do tempo ele vai estar somente pregando aos judeus. E ele pregava o quê? Ele não pregava o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, porque não existia. Ele pregava o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei. Não vim destruí-la, mas vim fazê-la ser cumprida. Que lei? A lei mosaica. Exatamente os 46 livros do que nós chamamos de Antigo Testamento, Velho Testamento, que é exatamente a Bíblia judaica. E Jesus ele vai pregar. Ele vai falar sobre, muitas vezes, muitas falas nossas, e vamos falar um pouco sobre aqui, que a gente acha que é de Jesus, não é de Jesus. Jesus está somente repetindo o que está lá na lei mosaica. E todas as vezes, por 3 vezes, na verdade, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, por 3 vezes vão perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. Então, está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 30, está em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 30. E vão perguntar para Jesus, qual é a maior lei e qual é o maior mandamento? Ou seja, judeus perguntando para um outro judeu, qual é a maior lei e qual é o maior mandamento? Já que você é um profeta, o que você quer nos dizer? Todas as 3 vezes a resposta é a mesma. Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo que complementa este é, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ver que Jesus, essa fala não é de Jesus. Ele está repetindo Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e o livro de Levítico capítulo 19, versículo 18. Ele está repetindo falas da lei mosaica. Diga-se de passagem, essa primeira afirmativa, amarás a teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, é o cerne da religião judaica. As pessoas, até os dias de hoje, no tempo de Jesus, até os dias de hoje, as pessoas mais religiosas, elas repetem essa afirmação de manhã, de tarde e de noite. Então, falando na língua de Jesus, ele teria dito, exatamente isso. Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. É o cerne da religião judaica, junto com a frase que vem antes. Deus é um. Exatamente o fundamento da religião monoteísta. Então, todas as vezes, e ele vai falar, nisso se resume toda a lei dos profetas. Então, o que ele está querendo dizer? Muito simples.
Todo o Antigo Testamento, os 46 livros do Antigo Testamento, eles se resumem na afirmativa qual? Ama. Ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo. Como que eu amo, Jack? Siga a tua consciência. Jack, eu não ando ouvindo muito bem a minha consciência. O seu guia, o seu modelo é Jesus. Você quer ser feliz? Você quer ter paz? Diariamente, 7 dias por semana, eu posto um vídeo de 1 minutinho lá no meu Instagram, Jack Darcy, falando ou sobre teologia, cristianismo primitivo, doutrina espírita, ou sobre as emoções humanas. E eu posto também um post com uma frase. Ainda hoje, o post de hoje foi sobre a questão 919 de O Livro dos Espíritos, e eu sempre no cantinho eu boto assim, #pode ser leve. Sempre eu boto isso. Porque a vida, queridos, a nossa vida, ela pode ser leve. Não sou eu quem digo, são os espíritos. Não são os espíritos, é o próprio Jesus que diz. A nossa caminhada, ela pode ser mais leve. Quanto mais eu vivenciar o amor do Cristo, quanto mais eu me identificar e buscar, me esforçar para seguir caminhando com Jesus, mais eu vou ter forças. Porque é uma simples questão de sintonia vibratória, queridos. Se eu vibro aqui, exatamente a resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos, uma das questões mais famosas, né? Influenciam os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos? Resposta: muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, se eu estou nesse padrão vibratório, os espíritos deste padrão vibratório estarão me influenciando. Se eu estou neste padrão vibratório, os espíritos que estão neste padrão vibratório estarão me influenciando. Mas talvez você esteja se perguntando, sim, Jack, eu já entendi tudo, mas como é que eu boto na prática o amor? Como é que eu faço isso? Está muito bonito o que você está dizendo, você está repetindo um monte de capítulo, versículo, mas como é que é isso na prática? Querido, Jesus também nos ensinou. Então vejam que há pouco eu fiz referência ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 41, 37 a 40, que ele vai dizer, como também está em Marcos e em Lucas, amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo que complementa este é: e amarás ao próximo como a ti mesmo. Em Mateus, no versículo 40, ele diz uma frase interessante. Ele diz o seguinte: nisto estão contidas toda a lei e os profetas. E vamos ver que esse livrinho aqui, que está comigo 24 horas por dia, é o Novo Testamento. O Novo Testamento, na verdade, é uma compilação de 27 livros em um. E aqui no Novo Testamento nós vamos ter 27 livros, 260 capítulos, 8.000 versículos, 130.000 palavras. No versículo 40 do capítulo 22 de Mateus, ele vai resumir toda a lei de Deus, todo o Antigo Testamento, no amor, e ele vai dizer, nisto se resume toda a lei e os profetas. Dos 8.000 versículos deste livro, só existe uma outra passagem que Jesus vai fazer esta mesma afirmativa. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Nós vamos encontrar essa afirmativa no Sermão do Monte. Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Jesus, 111 versículos. Quem sabe um dia a gente vem aqui só para falar sobre o Sermão do Monte. E no capítulo 7, versículo 12, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele nos diz: portanto, faça ao próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Vamos entender então, queridos, que a lei do amor na prática é eu fazer para o próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse. Já estamos avançando um pouco aqui no tempo, então, mas é muito importante nós entendermos isso. Queridos, queridas, nós não existimos para sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer. Queridos, nós reencarnamos para aprender, evoluir espiritualmente. Esse é o motivo pelo qual nós existimos.
Nós acreditarmos que nós existimos para sofrer é uma visão judaico-cristã de um Deus punitivo, do Deus que pune, que castiga, que eu pequei, então eu tenho que ser castigado e eu tenho que sofrer. Mas não foi esse o ensino de Jesus. Jesus nunca falou sobre isso. Então precisamos entender que Deus, o Cristo, a espiritualidade maior, o seu anjo da guarda, não é um ser sádico que vê você sofrendo e acha graça. Não existe isso. Isso é uma visão judaico-cristã que não cabe na doutrina espírita de forma alguma. E Joana de Ângeles, com toda a sua literatura psicológica, já nos deixou isso muito claro, junto com Hermance Dufour, junto com Hamed. O que Deus, o Cristo, a espiritualidade maior, o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda, quer é que a gente aprenda. E se nós pudermos aprender pelo amor, tanto melhor. E eu convido a todos que aqui estejam, quando terminar esta live, vai lá no Google e busque a mensagem de Emmanuel. Digite lá no Google, remuneração espiritual, Emmanuel. Leia todo o texto, mas preste muita atenção da metade para baixo do texto, o que Emmanuel nos diz. Queridos, nós podemos aprender pelo amor, mas para isso eu preciso mostrar que eu já tenho condições de aprender pelo amor. A minha caminhada, a sua caminhada pode ser mais fácil, pode ser mais leve. Às vezes nós viemos com planejamento reencarnatório de passar por desafios imensos, mas durante a nossa vida, e nós vamos ver isso na literatura espírita, na nossa vida, nós mostramos que nós estamos cumprindo muito bem o nosso papel. Então, o que acontece? A nossa pena, ela é comutada, ela é diminuída, ela é revista. E eles falam, não, mas espera aí, o Jack ele já está conseguindo aprender de uma outra forma, porque ele mostra, através da sua conduta, das suas atitudes, que ele já pode efetivamente aprender não mais pela dor, mas pelo amor. O mundo de regeneração, queridos, a dor não mais existirá como nós a conhecemos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18, mensagem de Santo Agostinho, e ele vai dizer que no mundo de regeneração as provas ainda existem, mas não a expiação. Ou seja, o sofrimento como nós o conhecemos não mais existirá. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, de alguma forma, todos nós iremos aprender novas formas de nos conduzir. E iremos passar por desafios, sim, mas não com sofrimento pungente do mundo de provas e expiações. Como eu falei há pouco, e eu termino então aqui a minha fala, há tanto a dizer, mas eu termino a minha fala lembrando que quando eu me proponho a caminhar com Cristo, quando você se propõe a caminhar com Cristo, querido, querida, e como eu sempre digo nas minhas lives, não é perfeição que o Cristo espera. Definitivamente não é. Por um simples motivo, queridos, perfeito somente Jesus. Que nós tenhamos conhecimento, através da literatura espírita, espírito crístico puro, Jesus, com a capacidade de co-criar um planeta, o Cristo. Todos os outros espíritos extremamente evoluídos, os ministros de Jesus, os prepostos de Jesus, sem dúvida alguma, mas puros, perfeição, como Cristo não. Então Jesus ele não espera de mim perfeição. Ele não espera que eu seja humilde como Francisco de Assis. Ele não espera de mim que eu tenha coragem de um Paulo de Tarso, de um Pedro. Ele não espera que eu tenha um desprendimento de Maria de Magdala. Já deixando aqui o convite, inclusive, para quem quiser, vá lá no meu canal do YouTube, Jack Darsa, há várias playlists. Uma das playlists é Jack Darsa Cristianismo. Eu faço estudos ali muito consistentes, eu posso dizer, sobre teologia e espiritismo. Então, ali já falamos sobre o Sermão do Monte, sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Maria de Magdala, sobre Judas, sobre a família de Jesus, sobre o corpo de Jesus antes e após a sua morte. E o último vídeo, que foi ao ar, creio, há 2 ou 3 semanas, falando sobre quem é o Espírito Verdade. Estudos extremamente sérios,
Sobre o Espírito Verdade, o título acabaram colocando um outro título para essa palestra, mas é a última palestra da playlist Cristianismo. Eu convido a todos, vamos aprender mais sobre teologia, sobre o Espiritismo. Então, vamos nos lembrar que para caminhar com Cristo, Ele não espera de mim perfeição. Ele não espera de você perfeição. Ele espera esforço. Esforço. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. Reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço. Esforço que ele faça para domar as suas más tendências ou, em outras traduções, as suas más inclinações. Jesus nos fez um convite, queridos. Há muito tempo atrás. Jesus nos fez um convite. E eu termino aqui a minha fala, abrindo para as eventuais perguntas, exatamente repetindo o convite que o Cristo nos fez há quase 2000 anos atrás. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus nos diz: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinamentos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muita paz. Muita paz. Obrigado, Jack. Algumas perguntas, podemos bater um papinho um pouquinho, né, Jack? Com certeza. Legal. Algumas pessoas estão colocando aqui esse hashtag pode ser leve. Então, aqui eu pego um gancho de alguns colegas, na qual, por exemplo, a Cíntia Alves fala assim, puxa, que afirmativa maravilhosa, a vida pode ser leve. E o Alexandre Percher, ele complementa, amar ao próximo como a nós mesmos nos faz a vida leve e caminhar com Jesus. Acho que as pessoas querem ouvir isso, precisam esse leve muito importante que você colocou, né? E é Jesus quem diz, não sou eu. Eu só estou parafraseando Jesus, porque ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos diz que se você for com ele, aprender com ele, você, olha o que ele está dizendo. Na verdade, teologicamente falando, vamos destrinchar esses versículos. São os dois convites, as duas promessas e a explicação de Jesus. Então, olha o que ele primeiro fala. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Queridos, somos todos nós. Todos nós do planeta Terra de provas e expiações estamos cansados e somos oprimidos, visto que qual é o conceito de um mundo de provas e expiações? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem 13 a 15. O mundo de provas e expiações, o mal sobrepuja o bem. Então, os bons estão oprimidos. Então, ele diz, ele convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E ele promete, e eu vos aliviarei. E ele faz outro convite. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinamentos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele promete, olha o que ele diz, olha que coisa linda. E encontrareis descanso para as vossas almas. E aí ele explica, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Pode ser leve. Jack, a Camila Valentim faz um questionamento aqui. Jack, se Jesus esteve presente no planeta Terra, logo a mente dele deve se fazer presente no inconsciente coletivo. É possível modelar a mente de Jesus? É possível o quê? Modelar a mente de Jesus? Ainda ontem, na live que eu fiz ontem, eu faço live terça-feira do culto do Evangelho no Lar, quinta-feira do estudo de Renovando Atitude de Hamed, sexta-feira estudo de Amor e Sexualidade de Joana de Angelis. E na live de ontem, eu brinquei que a minha proposta, a minha meta, eu falei isso, a minha meta é ser Jesus, é ser um Cristo de Deus. E Joana de Angelis vai dizer isso. A perfeição é inexorável.
A gente ainda está no mundo de provas e expiações. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 milênio, pode ser daqui a 1 milhão de anos. Nós seremos Cristos. Teremos alcançado a hierarquia crística de espíritos. É inexorável. Já fomos primitivos. Estamos em mundos de provas e expiações, encaminhando para a regeneração. É inexorável. Portanto, nós sabemos, e a espiritualidade maior vai nos dizer que quanto mais evoluído o espírito, quanto mais superior, mais ele tem a capacidade da onisciência, onipresença e onipotência igualmente. Então, não direi que Cristo, mas sim, como eu falei ontem, nós precisamos entender uma coisa muito simples, que as pessoas falam da boca para fora, mas elas não se dão conta, não se conscientizam. Nós somos literalmente filhos de Deus. E é simples assim. O meu corpo de carne, sim, foi através dos genes de meu pai e de minha mãe. Mas isso aqui, ele vai morrer. Esse corpo vai para a terra. A minha alma, que é imortal, que traz a minha personalidade, a minha consciência, a minha alma foi criada por Deus. Eu sou filho de Deus. É literal. Mas nós não nos damos conta disso. Então, nós somos, sim, não é à toa, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 30 a 34, Jesus vai dizer, vós sois deuses, parafraseando o Salmo 82, essa fala, vós sois deuses, não é de Jesus, é o Salmo 82, ele vai dizer, vós sois deuses. Nós somos, trazemos dentro de nós a centelha divina. E precisamos entender que com isso, com essa questão, nós sim podemos buscar na nossa consciência as leis de Deus. Então, basta a gente aprender a calar um pouco, ouvir o que é o melhor. Não é fazer o que a gente quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é fazer o que você quer. É fazer o que você precisa, o que é o correto, o que é verdadeiro, o que é bom. Exatamente isso. Então, e ainda assim, caso eu não esteja ouvindo a voz da minha própria consciência, se eu tenho uma dúvida, vamos para o Cristo. O que Jesus faria? Essa famosa pergunta, né? O que Jesus faria? Então, sim, temos essa capacidade de, com muito esforço, não é pouco, com muito esforço, a cada dia nos tornarmos pessoas melhores e trazermos Jesus para dentro da nossa existência. Obrigado, Jack. Mais algumas aqui, rapidinho. Sim. A Marina Martins, colega nossa, pergunta, Jack, como é que nós podemos caminhar juntinhos com Jesus? Você falou disso, né? Mas na prática, especialmente nesse momento de pandemia. Marina? Marina, minha querida, eu já fiz várias lives sobre a pandemia. Nós precisamos entender que para nós espíritas, deixa eu só esperar o caminhão passar, para nós espíritas, a responsabilidade é imensa. Nós precisamos entender uma questão muito simples, queridos. Eu sei que nós estamos em uma transição planetária de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Creio que todos que estejam aqui presentes já sabem disso. Nós sabemos pela espiritualidade, também não é o foco aqui da nossa palestra, mas somente dando uma informação, o mundo de regeneração ele se fará presente a partir de meados deste século. Livro Plantão de Resposta, volume 2, de Chico Xavier, Emmanuel vai dizer que por volta de 2057, o mundo de regeneração já se faz presente. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o anjo Ismael vai falar de um período de 200 anos após a fundação da religião cristã, da doutrina espírita, 1857, 1957, 2057. Nós sabemos disso. Queridos, adivinhem só quantas outras pessoas ao redor do planeta, fora os espíritas, que sabem que estamos em uma transição planetária para o mundo de regeneração. Adivinhem. Então, queridos, nós somos o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita eu não estou fazendo uma conjectura, eu estou fazendo uma afirmação. Quem for ouvir lá a palestra, se eu não me engano, a última palestra da playlist de cristianismo, eu não faço uma conjectura, eu faço uma afirmação.
Sim, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. A doutrina, esta ciência, essa filosofia, esta religião, acima de tudo, é o consolador prometido. Eu sei, vocês sabem. Nós sabemos sobre a lei da reencarnação, sobre a lei de ação e reação, sabemos sobre a pluralidade dos mundos habitados, sabemos sobre a vida no mundo espiritual. Puxa vida. Qual é o grau da nossa confiança em Deus? Que eu acho que foi minha postagem de alguns dias atrás, igualmente. Você dizer que você acredita em Deus é fácil. Desculpe. Dizer que você acredita em Deus, quando está tudo bem, isso todo mundo faz. Se você for na porta de um shopping, 90% das pessoas vão dizer que acredita. Desculpa, falar que acredita é fácil. Confiar exige um passo além. Eu mostro o tamanho da minha fé. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 25, 26 e 27. Homens, onde está a vossa fé? Eu mostro o tamanho da minha fé, o tamanho da confiança, a minha confiança em Deus, exatamente no momento do desafio. Não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, você não está mostrando que você tem fé, está tudo bem. Você mostra a tua confiança, a tua fé nos momentos de desafio. E nós sabemos, sim, que para um movimento de transição planetária, o que nós estamos vivenciando é extremamente natural. Eu não tenho tempo para falar aqui sobre os famosos flagelos destruidores, mas convido a todos. Vão lá no Livro dos Espíritos, por favor. Vamos ler não, estudar questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que a espiritualidade está nos dizendo. Eles vão nos dizer exatamente isso, que às vezes são necessários para que a humanidade evolua mais depressa. Então, eu acho, para mim, nós espíritas temos urgência de nos comportarmos de uma forma diferente das outras pessoas. Porque se eu me comporto como um ateu, como qualquer outra pessoa de qualquer outra religião que não detém os conhecimentos que eu, espírita, detenho, e especificamente falando sobre a transição planetária, se eu não sei, se eu não confio, eu falo assim, mas espera aí, de que está adiantando todo esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, se quando o desafio surge, nós estamos agindo da mesma forma que todas as outras pessoas? E eu falo isso, como sempre, com extremo respeito, alteridade, compaixão por todos os nossos irmãos que estão com dificuldades por causa disso. Mas se a gente for ver a história da humanidade como um todo, os flagelos destruidores sempre se fizeram presentes. E desta forma, se a gente for olhar, eu nem falo para a gente ir muito atrás, eu nem falo para nós irmos na Inquisição, nas Cruzadas, na Peste Negra, não. Eu falo só para a gente ir um século atrás, 1918, gripe espanhola, 50 milhões de mortes. Segunda Guerra Mundial, 64 milhões de mortes. Holocausto, 6 milhões de judeus, fora os outros milhões de outras pessoas. Então, eu preciso mostrar o meu grau de confiança. E é agora, nós espíritos, é agora, nesse momento, não é em outro momento. É agora que eu mostro o quê? Livro Boa Nova, capítulo 11. Mateus está angustiado, ansioso e fala: Jesus, eu quero levar os teus ensinos para todos os governantes do planeta. Jesus é taxativo. Quem governa o mundo é Deus. Simples assim? Sim, é simples assim. Então eu preciso entender que se esta pandemia está presente, não existe um acaso, não existe um equívoco, existe um planejamento espiritual para esta transição planetária. E o que essa pandemia está fazendo com todos nós, queridos? Reclusão, autoconhecimento, aferição de valores, retificação de condutas. É isso. Se eu sair da pandemia, o mesmo Jack que entrou, a pandemia não cumpriu o seu objetivo comigo. Todos nós, queridos, temos que sair daqui da pandemia com mais fé, com mais força, com mais processos de autoconhecimentos intrínsecos e falando assim, não, agora eu tô... Sabe que agora eu estou tendo mais tempo para estudar? Antes eu reclamava que eu não tinha tempo. Agora eu estou tendo mais tempo para estudar. Vamos estudar. Aqui o livro, ó. Desobsessão das Trevas. Recebi carinhosamente, os nossos irmãos me enviaram, manancial imenso de informações. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Vamos assistir palestras que alimentem a nossa alma. E eu sempre digo, é claro que nós temos que ter o nosso momento de
descanso e de passeio, claro, mas vamos alimentar nossa alma. Sabem por quê, queridos? O Cristo, nesse momento de transição planetária, ele precisa do meu concurso. Ele precisa do seu concurso. Exatamente nesse momento, mostrando o tamanho da sua fé e falando: quem governa o mundo é Deus. Deus está no comando do nosso planeta. Precisamos entender isso. Então, é um excelente movimento, excelente momento de mostrarmos ao Cristo, a Deus, o tamanho da nossa fé. Lembrando, para finalizar só essa questão, que ser espírita, queridos, não é para qualquer um. Eu vejo muitos espíritas se ufanando, se orgulhando do conhecimento que possuem. E eu digo, muito cuidado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Porque aquele que fizer coisas dignas de chibatadas e não souber, com poucas chibatadas, será castigado. Mas a quem muito for dado, muito será cobrado. E podemos ter certeza absoluta, absoluta. Até onde o meu conhecimento teológico alcança, não existe religião que saiba as coisas que nós sabemos. Portanto, tenhamos certeza absoluta. Isto será cobrado de nós. Precisamos verificar a nossa conduta nesse movimento, dando o exemplo de fé. Muito bem, Jack. Mas mais uma última pergunta, que na verdade Claro. você já sintetizou muito aqui, né? Algumas pessoas estão perguntando, mas você já colocou, mas seria mais ou menos, é bom ouvir novamente. O que é ser discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus, queridos. Curiosamente, o que a maioria das pessoas não se dá conta é que seguir Jesus te traz paz. É impressionante como as pessoas não se dão conta que seguir ao Cristo nos dá paz. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Eu sempre falo isso. Eu tenho mais de 200 vídeos no meu canal, vídeos que eu gravei lá na Comunhão Espírita de Brasília, e intitulados exatamente Caminhando com Jesus. E são, acho, 230 vídeos, todo vídeo, eu termino dizendo, desejando paz para as pessoas. Caminhar com Cristo, queridos, é descobrir que nós podemos estar no mundo, mas não devemos nos deixar levar pelo mundo. Caminhar com Cristo é entender que quem governa o meu mundo, a minha vida, sou eu. Eu não posso permitir que a TV, que as mídias, que os meios eletrônicos governem a minha vida e as minhas atitudes. Eu preciso entender que quanto mais eu estiver no bem, mais a espiritualidade vai estar comigo, me auxiliando a estar no bem. E o mais lindo de tudo, mais lindo de caminhar com Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. É uma das minhas frases prediletas do Novo Testamento, é bem o início do Sermão do Monte, visto que começa no capítulo 5, versículo 1, e já no versículo 16 Jesus nos diz: Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Queridos, estar no mundo de provas e expiações não é fácil. Mas nós não precisamos tornar a nossa caminhada mais penosa do que deveria. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoais sobre as vossas cabeças? Por que a gente faz isso? Eu faço isso porque eu me deixo levar pelos meus instintos mais primitivos, pelas minhas sensações mais desequilibradas e não pelas emoções mais nobres. Eu preciso entender que nem sou sempre. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu devo fazer aquilo que é certo, que é correto, que é justo, que é bom, verdadeiro. É isso. Eu acho que quanto mais eu me esforço, nós precisamos aprender, queridos, a sairmos da nossa zona de conforto. Como é bom estar na zona de conforto. Você está ali, é que nem uma outra postagem de outro dia que eu fiz. É aquela história assim, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas você está com preguiça de sair. Sem dúvida. Evolução moral e espiritual requer
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Esforço, sim. Mas precisamos entender que quanto mais nós nos esforçarmos, mais a espiritualidade vai olhar para nós e falar assim: nossa, o Jack está se esforçando, o Jack está tentando, vamos ajudar? É isso, é isso. Caminhar com Cristo, queridos, é viver em paz. Porque quando você vive em paz, a paz como patrimônio da tua alma, essa paz que Jesus deixou, você pode ter saúde ou não. Você pode ter o afeto que você gostaria ou não. Você pode ter a condição financeira que você gostaria ou não. Você pode estar num leito de dor no hospital. Mas se você tiver como patrimônio da tua alma, por estar caminhando com Cristo, a paz que Ele nos deixou, podemos tudo, queridos. Podemos tudo. Obrigado, Jack. Obrigado. Muita gratidão. Teríamos mais algumas perguntas, mas o tempo já está um pouquinho apertado a você, a todos nós. Inclusive, uma interatividade muito legal aqui no YouTube de pessoas ajudando outras pessoas a estarem, que as pessoas sabem que eu estou falando aqui, mas enfim, a pensar em Jesus e a pensar num caminho muito mais suave para as suas vidas. Isso é muito importante, né? Agradecemos os amigos que participaram de Praia Grande, Vitória, Niterói, São Vicente, São Paulo, Lavras, Minas Gerais, Curitiba, evidentemente, Brasília e outros amigos que não se identificaram, né? E a você, querido amigo, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um encontro, né? Nessas belas palavras que reforça e nos gera o compromisso de caminharmos com o nosso modelo e guia, né? E que, como você bem disse, nós podemos ser o Cristo, né? Basta que trabalhamos para isso, para que possamos nos esforçar. Jack, suas palavras finais, para a gente poder passar para Eli, para a nossa prece. Muita gratidão, a Casa Espírita CAE de Curitiba te abraça carinhosamente. Muito obrigado a todos os trabalhadores aqui representados pelos nossos amigos. Muita paz e siga com Jesus. Amém. Queridos, antes de mais nada, eu quero agradecer. Eu convido a quem quiser que me siga lá no Instagram. Nós temos, são 4 lives semanais ao vivo. E eu quero dizer a vocês o seguinte. Nós devemos existir para servir ao Cristo, queridos. A proposta, nós existimos para evoluir. Resposta das questões 132 e 167 do Livro dos Espíritos. Mas é muito mais do que isso. Precisamos entender da responsabilidade de termos nascido, de termos nos tornado espíritas, exatamente no movimento de transição planetária. Não vou adentrar muito este campo, mas a última vez que o planeta passou por um período de transição foi há muitos milhares de anos atrás. Muitos. Não foi há 1 ou 2 mil anos atrás que o planeta Terra se tornou um mundo de provas e expiações. Conforme as afirmativas de próprio Emmanuel, através de Chico, na entrevista que Chico Xavier deu à Legião da Boa Vontade, em 1954, publicado em 1956. Nós estamos vivenciando o fim de um mundo de provas e expiações. Nós estamos vivos, vivenciando o alvorecer de uma nova era, na fala de Manuel Filomeno de Miranda. O mundo de regeneração está às nossas portas. E nós somos espíritas. Vejam, queridos, como é sublime isso. Como é sublime eu, vocês, a gente entender ainda mais o mundo que nos cerca. Entender o que está acontecendo. Entender o porquê do ser, do destino e da dor. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Qual o motivo de tantos desafios. Queridos, pode ser leve. Vamos mostrar a espiritualidade através do nosso esforço, que nós já temos condições de aprender pelo amor. Esse é o meu convite. E a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico a todos vocês. Muita paz. Muita paz.
Gratidão, Jack. Forte abraço. Queridos amigos, a nossa querida companheira de trabalho, Eliane, fará a prece final e depois um pequeno recadinho no final para vocês também, tá bom? Vamos acompanhar, então, já envolvidos nessa linda mensagem que o Jack nos colocou, com você, Eli, por favor. Estimo que a paz de Jesus esteja com todos. Agradeço a oportunidade do trabalho e agradeço infinitamente por todo o apoio que temos recebido de todos os nossos amigos, do nosso Deus Pai, do nosso grande Mestre Jesus e de todos os mentores sábios que sempre estão nos auxiliando, nos ensinando, nos conduzindo ao caminho do bem. Que a paz do nosso Mestre Jesus venha até nós neste momento, deixando o manancial da paz, da tranquilidade, da serenidade, da esperança, e que possamos deixar aflorar em nossos corações o sentimento de amor e alcançarmos a nossa libertação espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas faltas, à medida que perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixa, Pai, cair em novas tentações, livrando-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Eli. Queridos amigos, lembramos que amanhã, 18h50, temos o nosso Evangelho no Lar online. Convidamos a todos vocês a participar pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Todos os domingos, 6:50 da noite. Será um prazer tê-los por 40 minutos para falarmos também de Jesus. Mais uma vez, agradecendo a presença do Fernando, do Tassir, da Eliane e, claro, de você, Jack, em nome de todos os trabalhadores que estão nos vendo, nos ouvindo. Agradecemos os nossos mentores da nossa casa pela oportunidade que estivermos reunidos para comemorar virtualmente, mas muito juntos, os 36 anos da nossa querida Casa Espírita. Um forte abraço a todos, muito obrigado, muita luz. Vai dar certo. Tá ao vivo. Estamos ao vivo? Olá, amigos, boa noite, tudo bem? Vai dar certo. Deu? Tá ao vivo. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui o... Aí, maravilha, amigos. É um prazer estar com vocês, queridos companheiros. Desculpe o nosso pequeno atraso, mas estamos agora já sintonizados no YouTube para iniciarmos a nossa comemoração dos 36 anos do CAE Curitiba, Centro Espírita Aprendizes e Evangelho. É um prazer recebê-los e recebê-las na nossa casa. Estamos muito bem aqui com nossa bancada virtual, com os nossos queridos convidados, o Fernando, o Tassir e a Eliane, e o nosso convidado especial, Jack Darsa, de Brasília. Daqui a pouco, cada um dá o seu boa noite. Amigos, o objetivo é levar a vocês a palavra do Cristo, através do Jack, e também lembrá-los que o CAE Curitiba, foi fundado no dia 25 de agosto de 1984. Estamos completando 36 anos de muito trabalho. Queremos abraçar os trabalhadores da nossa Casa Espírita, os alunos e os assistidos que fazem parte desta grande comunidade aqui em Curitiba. E, é claro, agradecer o apoio dos mentores espirituais
dos nossos queridos mentores espirituais que nos intuem, que nos fortalecem dentro dos nossos trabalhos. De forma abrangente, daqui a pouquinho o Fernando falará um pouquinho do nosso CAE. Tá? E o seu boa noite, Eli. Tudo bem, querida? Tudo bem, boa noite a todos. Sejam Legal. todos bem-vindos, é uma satisfação estar nesse dia com todos, né? Obrigado, querida. São momentos muito bons. Bacana. Taci, liga o seu microfone, querido. Seu boa noite. Olá, minha gente, tudo bem? Uma boa noite para todos. É uma satisfação muito grande recebê-los na nossa casa, virtualmente. Vocês não caberiam aqui dentro, não é? Não, só é possível dessa forma mesmo. É isso né? mesmo, que bom. E hoje está proibido a gente fazer reunião. É isso aí. Então, eu queria convidar vocês... Só um pouquinho, Taci. Só deixa eu dar uma boa noite só um pouquinho para mim e para o Fernando aqui, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Aguenta a tua pressa aí, querido. Então tá bom. Aí, Fernandinho, tudo bem, querido? Seu boa noite. Boa noite a todos. Uma felicidade e uma honra estar com vocês. Seja bem-vindo, Jack. Legal. Tacir, Eliane, Márcio e vocês que estão aí no YouTube para assistir essa nossa palestra, nossa primeira transmissão, com uma palestra ao vivo aqui, um convidado. Obrigado, Jack, por aceitar o nosso convite. Vamos fazer um belo evento aqui. Isso. Um primeiro boa noite do Jack, porque daqui a pouco o Jack vai nos encantar aqui falando de Jesus. Tudo bem, Jack? Querido Abraão, querido, seja muito bem-vindo à nossa casa. Queridos, gratidão a todos. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu agradeço pelo convite, por essa oportunidade de trabalho com Cristo que vocês estão me oferecendo. Gratidão. Obrigado, Jack. Agora sim, agora vamos para a nossa prece de abertura, para que possamos, já sintonizados, evidentemente, com os nossos mentores, com a espiritualidade maior. Querido Taci, por gentileza, a prece é sua. Muito obrigado. Então vamos lá, minha gente. Vamos nos ligar ao nosso Criador, nosso Pai, pedir a Ele muita paz, muita energia para todos nós. Vamos envolver com muito carinho, com muita fraternidade o Jack, para que ele possa trazer nessa noite para nós essas notícias novas a respeito de Jesus. 2000 e poucos anos, elas realmente são novas. Então, eu peço a todos vocês que, nesse instante, me acompanhem nessa prece tão conhecida, junto ao Pai, como irmãos, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à proporção que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação do mal, livrando-nos de praticá-la. Que assim seja. Antes de passar a palavra para o Fernando, você que está entrando no YouTube, no Facebook, dê o seu boa noite, coloque o seu nome, diga da que cidade você está participando. É muito bom, né? E depois, na interação com o Jack, faça algumas suas perguntas para a gente poder ter exatamente esse bate-papo legal com o nosso convidado especial. Queria chamar agora Fernando Escrimin, que vai falar um pouquinho dessa trajetória de 36 anos do CAE. Fernando, é contigo. O microfone. Muito bem, boa noite. Nós estamos aqui, então, para conversarmos sobre
o nosso centro espírita. Não estranha essa foto, não? É realmente um vasinho com terra e uma cebolinha. Ela na Associação Casa do Pai. Foi aqui que começou o nosso Círculo Amarelo, 1984. Foi aqui que começou numa garagem, ali tem um carro. Aqui começou o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, dentro dessa sala aqui. Aqui a gente aprendeu a dar. Aqui nós aprendemos as nossas escolas, nós aprendemos nossos primeiros passos na doutrina espírita. E aqui começou esse CAE Curitiba, naqueles idos de 84, e onde hoje é a Associação Casa do Pai. Essa cebolinha aqui, na verdade, é um símbolo de um trabalho iniciante, que hoje isso aqui foi montado por crianças, e nós também éramos infantes na doutrina espírita, hoje já mais experientes, e fomos regados e adubados pelos mentores espirituais, que nós vamos evidenciar daqui a pouco. Então, aqui começou o CAE, vamos em frente, né? Hoje estamos nessa casa, na Domingos Nascimento, 691, Bom Retiro. Temos atividades das mais variadas. Aqui temos assistência espiritual, caravanas, evangelização infantil, mocidade, escolas de médiums. Nós, como estamos com a pandemia, estamos parados, né? Por conta de não podemos nos encontrar, então nós estamos com nossos cursos online. Agora o Centro Espírita funciona online. E em breve nós estaremos disponibilizando um curso básico de Espiritismo pelo YouTube. Estaremos divulgando, tá? Então, essa é a casa que nós nos reunimos, é aqui que nos acolhe e permite nossas atividades espirituais. Aqui que os mentores nos acolhem, nos desenvolvem, nos ensinam. Essa é uma casa cristã, que através do Espiritismo exemplifica o Espiritismo e o estuda. Aqui é o nosso lugar de hoje. Aqui é o primeiro grupo que começou a doutrina espírita, tá? Em 1987. Aqui temos o Eloy Beraldo, que foi quem trouxe esse projeto para Curitiba, foi nosso líder por mais de uma década. E aqui a dona Ana. Nós temos aqui a dona Ana. Esses dois já nos deixaram, estão vivendo na parte espiritual. Mas aqui, esse é o primeiro grupo, né? Estamos aqui, ó, aqui está a Eliane. Aqui estou eu, tinha cabelo mais escuro na época. Então, estamos aqui. Nós estamos aqui e o Eloy nós devemos realmente todo esse projeto, né? A condução inicial pela primeira década. Depois ele nos deixou e foi abrir um outro centro aqui em Curitiba, junto com a Magali, a sua esposa, que também valorosa trabalhadora, a Elza, a nossa querida companheira, a Margarete, o Rubens, e a Erna também. Então, esse é o grupo que iniciou a Casa Espírita. Depois foram somando várias pessoas. E aqui nós vamos prestar homenagem, através do Eloy e da dona Ana, a todos que nos deixaram já, que hoje vivem na pátria espiritual. Não vamos citar nomes, que vamos esquecer muitos deles, todos muito importantes, todos nossos amigos e irmãos. E também vamos homenagear aqueles que não nos deixaram para o mundo espiritual, mas foram buscar outros rumos, mas que contribuíram com a Casa Espírita de uma maneira ou de outra, permitindo que essa casa se desenvolvesse, crescesse e desempenhasse os papéis espirituais que hoje se desenvolvem. Aqui também, agora, uma personificação de um dos nossos mais importantes trabalhos, que é a evangelização infantil. Nossa casa valoriza muito a evangelização infantil, e aqui à esquerda nós temos, em 1986, o primeiro grupo de evangelizandas, né? Essas 4 aqui já se transformaram dentro da casa do movimento espírita em líderes, né? A Doris hoje é dirigente do Centro Espírita, a Juliana, ela dirige hoje a Mocidade e já faz palestras nos Evangelhos no Lar de Domingo. A Michelle é dirigente de escola, e aqui a Evelise, né? Cantando aqui, hoje ela é a coordenadora de evangelização infantil. Ela era criança, hoje cuida das nossas crianças. Então, aqui, e esse é o grupo hoje da evangelização, né? Nós vemos aqui as peças de teatro, as aulinhas são dadas de acordo com os ciclos de idade, as crianças se divertem, aprendem o Evangelho de Jesus na linguagem espírita. São valorosos trabalhadores, eles trabalham com muito afinco, com muita criatividade. E durante a pandemia, como as crianças não conseguem ir ao centro espírita, não podem, hoje eles disponibilizam vídeos com histórias. Hoje, inclusive, foi
publicado aqui no nosso canal do YouTube, um maravilhoso vídeo. Depois dessa palestra, deem uma olhada no nosso canal aí do YouTube, vejam os vídeos da evangelização e vejam o que as crianças têm em mãos e que o pessoal está produzindo aí para contemplar a evangelização, a criança, né? O Espiritismo tem que lembrar sempre da criança. Nossa casa lembra delas, né? Das crianças, e assim vamos em frente. Além da evangelização infantil, um dos primorosos trabalhos do centro é a mocidade. Esse aqui é o primeiro grupo de mocidade da nossa casa, né? Temos vários que hoje são palestrantes, outros seguindo outros caminhos, e hoje, esse grupo aqui que começou na evangelização infantil, alguns também já deixaram a casa, outros continuam estudando e trabalhando, já se transformaram em auxiliares e contribuintes dentro da casa. Aqui é a Juliana, aquela criancinha ali que a gente viu na foto passada, ela que hoje ela é uma das monitoras, né, da mocidade. O grupo é grande, tem vários que não estão presentes, que não reflete todo o grupo. Tem muito mais pessoas contribuindo no projeto da mocidade, que são o presente já da doutrina espírita, né? Os jovens não são mais um futuro, eles já contribuem, realizam suas atividades, seus trabalhos, fazem as suas ações, têm suas lideranças, criam novas frentes de oportunidade. Então, hoje, a mocidade não é mais um futuro, ela já é uma realidade, ela já acontece, já produz. Aqui nós temos que falar sobre, lembrando aquela foto da cebolinha ali do começo do nosso centro, que foi adubada e regada, quem regou a nossa casa espírita foi a mediunidade da casa, os nossos mentores espirituais. Os mentores vêm nos conduzindo e nos orientando nesses últimos 36 anos. E nós temos que prestar uma homenagem a eles, homenagem de gratidão, né? E esse livro aqui, por exemplo, que a gente mostra, vindo pela mediunidade da casa, ele resume 25 anos de trabalho. Ele foi editado em 2008. E foram 24 anos de experiências, e informações e orientações espirituais resumidas aqui. Esse trabalho, ele esclarece sobre o funcionamento do centro espírita, fala sobre a importância de se assumir uma tarefa espiritual, o significado de assumir uma tarefa espiritual, explica a ligação entre o médium e o seu mentor espiritual, apresenta para todos nós as fraternidades espirituais, não fala do mundo espiritual que normalmente nós não conhecemos, que é esse mundo obscuro, o mundo das sombras, e a nossa relação com eles, deles com nós. Mas ela fala principalmente, esse livro, e os mentores nos ensinam sobre o valor do desprendimento, de trabalharmos o nosso personalismo, de buscarmos uma sintonia e a fé, a importância de uma preparação para uma atividade espiritual, ou seja, fala sobre a valorização das virtudes, de um trabalho interior de crescimento, de uma valorização do ser humano, do seu espírito, da sua evolução. E por conta de toda essa obra, de todo esse trabalho que os mentores tiveram, e também dos médiuns que permitiram que essas informações chegassem ao nosso plano, nós temos que realmente reconhecer e prestar o nosso reconhecimento aos médiuns da casa e aos nossos mentores espirituais, que sempre nos acolheram com paciência, com firmeza, com dedicação, e nos dedicaram todo o amor que possuem, nos conduzindo e nos mostrando as estradas a serem seguidas, os melhores caminhos e qual a melhor realização espiritual e a mais importante. Por conta disso, nós temos que prestar esse reconhecimento. Mas também a confraternização. E nós temos o nosso café colonial, que é um mix de trabalho, confraternização e família. Aqui nós trabalhamos, mas confraternizamos. O espírita adora ficar junto, né? Adora falar sobre doutrina espírita. Adora estar se relacionando. Então, aqui está o grupo, uma parte grande do grupo. Aqui estão as famílias dos amigos e dos colaboradores, os frequentadores. Nos nossos cafés coloniais, realizados há mais de 10 anos, 2 meses, ao final sente aquela paz, aquela tranquilidade, aquele ambiente fraterno, aquele sentimento de amizade, de tranquilidade, de esperança. Porque esse ambiente é a fraternidade acontecendo entre nós.
E como hoje é festa, nós temos que terminar sempre com parabéns, né? Como estamos em pandemia, estamos cada um numa casa, não há como fazer. Então, nós vamos aproveitar o parabéns do ano passado e vamos cantar parabéns todos ao CAE Curitiba. Muito bom. Então, meus amigos, um pouquinho do nosso centro, um pouquinho do nosso trabalho. Agora eu passo a palavra ao Márcio. Boa noite. Obrigado, Fernando.